obrigado, querido Deus, por esse privilégio de podermos estar aqui novamente. Ajuda-nos a entender a Tua Palavra, Senhor. E pedimos novamente que ela possa mudar nossas vidas. Abençoe cada momento aqui. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Então a gente vai estudar o capítulo 2 de Gênesis. São 25 versículos, cada um pode ler 3 versículos. Gênesis capítulo 2. Só todo mundo com Bíblia ou celular ou alguma coisa? Tá bom. Quer dividir aqui que é maior? Gênesis 2. Pode ler. Isso aí. Começou, Éder? Começou? Geralmente é assim? Tanto faz. Éder, vai lá, Éder. Pega a mão direita. Assim foram acabados os céus e a terra, com todos os seus exércitos. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. 4. Esta é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criadas. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brandado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia provava a água, nem para cultivar o solo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim na banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Guion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma ajudadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar.
E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixara o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus, e não sentiam vergonhas. Ora, É só o capítulo 2 hoje. Só o 2. Perfeito, então. Então, muito bom. Esse é o capítulo que fala da criação do homem, né? Como que Deus criou o homem. A gente tinha visto na semana passada a criação do universo, né? A criação de todas as coisas, como Deus criou o mundo. E ali o enfoque era o próprio Deus, né? O Deus criador de todas as coisas, que Deus criou o homem. E o comecinho do capítulo 2 é a conclusão, né, do capítulo 1, que ele encerra a criação, né, logo no começo. Os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados, e havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. E aí, retomando a pergunta, né, que a gente já fez na semana passada, Deus se cansa? Deus precisa descansar? Ele não precisa. E por que ele descansou? Se ele não precisa descansar. Ele sabia que a gente precisa descansar. E a gente foi feito como a imagem e a semelhança de Deus, né? Então, para que nós precisamos descansar tanto fisicamente, como também a gente precisa descansar nele, né? Ou seja, eu confio em Deus, eu descanso em Deus, eu confio que Ele vai me suprir. Que essa é a ideia de você, tanto de descansar o dia, como também no próprio ano, né? No ano sabático que os judeus têm, que é: não vou fazer nada hoje, eu sei que Deus vai me suprir. Então eu descanso, e a gente tem que descansar sempre, né? Tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que descansar, que Deus é que vai nos suprir. E depois, a partir do versículo 4, mais especificamente do 6, ele fala sobre a criação do homem, né? E aqui a gente vê uma mudança. No primeiro capítulo ele fala assim, Deus é o ponto central, ele fala de toda a natureza e coloca o homem como mais uma das coisas criadas pelo homem. E aqui ele dá um destaque na criação do homem, né? E eu queria começar com uma pergunta aqui, né? Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o homem? Para cuidar da terra, né? O que mais? Por que Deus criou o homem? Qual foi o propósito da criação do homem? Quem arrisca dizer? Mas Deus podia cuidar da terra Ele mesmo também, né? Por que Deus criou o homem? Talvez para ver o quanto a gente confiaria nele? Não. Sei. Sara, chegando agora. Uma pergunta. Sabe. Por que Deus criou o homem? Pergunta não é fácil. Criou pro louvor da glória dele. Deus criou toda a natureza para o louvor de sua glória. Mas tem algo mais também, né? Por que Deus criou o homem? Qual o motivo? O que significa isso, por louvor de sua glória? Onde que está? Apocalipse. Mas assim, é louvor para dar glória a ele, mas de espontânea vontade, para ter comunhão, ter relacionamento. Acho que esse que é a chave, né? Tudo foi criado, a natureza, para glorificar a Deus.
O homem também, obviamente, foi criado para glorificar a Deus, mas de uma maneira diferente. Como que Deus vai se relacionar com a sua criação? Né? Qual que é a diferença da criação do homem da criação de todas as outras coisas? Por que o homem é diferente de todas as outras coisas criadas? Esse é o chave do capítulo 2, né, que fala, é um capítulo de relacionamento. Qual que é a diferença de tudo, né, de toda a criação, dos animais e do homem? Qual o ponto-chave? Que difere, né, o homem de todos os animais? Está lá no 1:27. Né? Vamos voltar no capítulo 1, versículo 27. Alguém leu? Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem. Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? O que significa isso? O que é a imagem e semelhança de Deus? Esse é um ponto fundamental para a gente entender, né, a questão dos propósitos e dos valores. A gente fala muito, né, propósito e valor. Então, logo no começo da Bíblia já dá qual o propósito de vida e qual que os valores que o homem tem que seguir. Então, quando fala que imagem e semelhança de Deus, não é no sentido físico, não é no sentido de que Deus então tem duas pernas, 2 braços, cabeça, mas no sentido espiritual. Deus é espírito. Então, é imagem e semelhança, quer dizer, espiritualmente o homem foi criado um ser espiritual, um ser que pode se relacionar com Deus. Né? Deus, ele se relaciona com o homem, então ele tem que ter algo à sua imagem e semelhança com que ele pudesse se relacionar, né? E pudesse ter uma relação com ele. Deus é um Deus pessoal, não é um Deus impessoal. Né? Muitos têm uma visão de Deus como uma energia, como algo etéreo, algo intocável, algo abstrato, né? Algo impessoal, como se fosse uma pessoa. E Deus, ele cria o homem a sua imagem, a sua semelhança, para que ele pudesse ter um relacionamento com Deus. Então, o animal, ele é um ser vivente, né? A mesma coisa a gente se relaciona com um animal, se relaciona, brinca com o cachorrinho, joga, ele traz a bolinha, mas você não consegue discutir as coisas, você não consegue abrir teu coração, você até abre, ele escuta tudo que você fala, né? Mas não te responde nada. No máximo ele vê que você está triste e lambe você. Para por aí. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança, para ter um relacionamento com Deus. O sentido nosso é ter um relacionamento com Deus. E aqui, quando a gente vê no capítulo 2, aqui, Bíblia no computador é meio lento aqui. Quando a gente vê no capítulo 2, a gente vê como que Deus criou o homem, né? No 1 a gente lembra, né? E disse Deus, haja luz, houve luz. E disse Deus, haja e houve. É sempre assim, né? E disse Deus, acontece tal coisa, acontecia. Agora no homem, a gente vê que foi diferente, né? Ele dá aqui, quer dizer, no primeiro capítulo ele simplesmente fala isso, mas aqui no segundo ele dá detalhes de como foi essa criação. A partir do 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, diferente das outras coisas que ele simplesmente disse, né, e haja e houve, aqui a gente vê Deus formando, como se Deus estivesse moldando o homem com suas próprias mãos. A gente vê a ação de Deus na criação do homem com esse cuidado, com esse carinho. E no final ele sopra, né, o fôlego da vida, né, e esse sopro, né, a mesma palavra de espírito. Então ele sopra o fôlego da vida no homem. E o homem é feito, como a gente viu no capítulo 1, a imagem e a semelhança de Deus. O homem que tem valores espirituais. Claro, né, então por que o homem, né, Deus é santo, o homem ele quer se relacionar com um homem que tem os mesmos atributos, porque como que um Deus santo, perfeito, vai se relacionar com alguém que não gosta das mesmas coisas que Deus gosta, né? Que não gosta de bondade, que não gosta de paciência, que não ama, quer dizer, impossível, né? Então aqui já dá o propósito. Enquanto a maioria das pessoas buscam criar para si, né? Quem não conhece a Deus busca criar para si um propósito. Eu vou inventar um propósito para mim. E cria um propósito e segue atrás daquilo. Sendo que Deus ele já criou o homem com um propósito de ter um relacionamento com Deus.
A gente vê no capítulo seguinte, capítulo 3, que fala a queda do homem, né, que Deus ele conversava com o homem ali na viração do dia, ou seja, ele tinha uma hora marcada para bater um papo ali com o homem, né, com Adão. Tinha uma hora marcada, tal hora a gente conversa, né? Vamos tomar um chá junto aqui, vamos conversar. Então, assim, Deus ele se relacionava, né, com o homem. Esse é o propósito do homem, se relacionar com Deus. Né? E o propósito de Deus é criar o homem, que o homem se relacionasse com ele. É um Deus relacional, um Deus pessoal. Né? E acho que isso é o grande motivo. Né? Todas as outras coisas são passageiras, mas o que completa o homem é isso, é a presença de Deus na vida dele. A gente foi feito para ter um relacionamento com Deus. Né? Isso é muito além de uma religião, né? É você se relacionar com Deus, uma caminhada com Deus. Deus ele busca, a gente fala adorador, mas o adorador é alguém que se relaciona com Deus, né? Não é aquela coisa distante, eu estou aqui, Deus está lá, mas é alguém que se relaciona. E o homem, então, né, ele é feito do pó da terra, ou seja, ele é matéria, a gente é feito de matéria, a gente tem sentimentos, mas a gente também é um ser espiritual. A gente foi feito para ter um relacionamento com Deus. Seguindo, então Deus cria o homem e ele planta um jardim no Éden, na banda do Oriente. Éden significa delícias, né? E pôs-o ali. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então Deus ele cria um jardim, ele cria todo um ambiente onde o homem pudesse ser completo. Então o homem ele tinha tudo ali. Né? A gente sempre fala, né, das concupiscências do pecado, a gente vai ver no capítulo 3, mas aqui ele já fala que tudo, né, que as árvores que Deus tinha plantado eram como? Agradáveis à vista e boas para comer. Né? E depois a gente vai ver que no capítulo 3 a serpente, quando vai enganar Eva, né, coloca, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era desejável, que é quando o desejo entra. Mas aqui então Deus ele cria as coisas, o homem ele tinha tudo que ele precisava, tinha acesso livre a todas as árvores, exceto a do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha acesso à árvore da vida. Ele tinha livre acesso à árvore da vida. Deus não colocou nenhuma restrição. Só fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde ele não podia tocar. Por quê? Porque Deus, então, diferente dos animais que vivem puramente através dos seus instintos, Deus coloca no homem a capacidade de escolher. Né? Se não tivesse aquela árvore, não havia opção de escolha. Então Deus coloca o homem ali como ele tem a opção de escolher, obedecer a Deus ou não. Né? Que é o sentido de ter a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que o conhecimento do bem e do mal? Na verdade era só, como, né, até já foi falado na semana passada, o conhecimento do mal, porque o bem ele já conhecia. O homem conhecia o bem. Ele, né, Deus, o que ele, né, quando Deus criou, o que ele falou? Eis que tudo isso é muito bom. Eis que tudo que ele fez foi bom. Deus viu o homem e falou, muito bom. Tudo foi criado muito bom. O homem era a imagem e semelhança de Deus, ou seja, perfeito. Ele tinha todos os atributos ali morais de Deus. Né? Não existia pecado, não existia mentira, não existia ódio, não existia ira. Tinha um jardim com tudo que ele precisava para se satisfazer ali. Né? Ele era completo, ele era perfeito. E para ser completo ele tinha a opção de escolha entre a obediência a Deus e a desobediência. Então foi colocado ali essa questão da obediência, dele poder conhecer o mal. Né? E vai ser justamente nisso que Satanás vai convencer o homem a experimentar o mal. A gente vai ver na semana que vem. Mas ele não precisava, tudo que ele precisava para viver já estava ali. O Senhor então fez brotar da terra toda a árvore, né, agradável à vista, boa para comida, ou seja, a vista, né, tudo a ver com sentimentos, agradável, boa para comida, para as necessidades carnais dele, no sentido de não de pecado, mas ele era carne, era feito de
né, do pó da terra, essa parte material também estava ali suprida. Tinha 4 rios, né? Aliás, um rio que se dividia em 4 braços, né? O Tigre, Eufrates, que existe até hoje ali na região da Mesopotâmia, e o Gion e Cuxi. Não, Gion e... qual era o quarto? Pison. Pison o primeiro é Pison, o segundo é Gion, o terceiro é o Tigre e o quarto é o Eufrates. Tigre e Eufrates, se você vê no mapa, até hoje está ali na Mesopotâmia, né? Que é da onde surgiram as primeiras civilizações mesmo, né? Datam daquele local. Tomou o homem e pôs o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Interessante assim, que o homem já tinha um trabalho, né? A gente fala que o trabalho veio depois do pecado. Não. Que depois do pecado, o trabalho gera sofrimento no homem. Mas o homem já foi feito, Deus já deu um trabalho para o homem antes da queda. Só que era um trabalho que é o que a gente chama hoje de hobby, né? Devia ser, né? Aquilo que a gente busca para dar prazer. Deve ser algo extremamente prazeroso, cuidar ali do jardim, cuidar das árvores, tá? Cuidar dos animais, ficar dando nome para os animais. E ele dá a única ordem, né, para Deus, né? Única ordem que ele tinha, né? Os mandamentos, qualquer um mandamento. De toda a árvore do jardim comerás livremente, inclusive da árvore da vida. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui ele já dá então a consequência do pecado. O dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E é justamente nisso que a gente vai ver a mentira de Satanás que entra. Ele vai pegar esse ponto e vai falar, olha, não, você não vai morrer. Vai colocar em dúvida a palavra de Deus. Então o homem, né, a fé ele vai colocar em dúvida. A fé é crer na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. E crer implica em obedecer, né? Se ele cresce que fosse morrer, não, se você pular do edifício você vai morrer, então você não vai pular, né? Então aqui a mesma coisa, se você comer dessa árvore você vai morrer, então você não vai comer. Aí chega alguém e fala, se você comer você não vai morrer. Então Deus é mentiroso, ou não é bem assim. Então ele passou a confiar mais, né, no Satanás ou no seu próprio desejo do que em Deus. Então Deus coloca aqui a opção da escolha para o homem, a opção da obediência ou da desobediência. E na nossa vida também, né, Deus ele coloca, né, 2 caminhos a seguir: o da obediência à sua palavra e o da desobediência à sua palavra. E vida e morte estão sempre diante de nós. Você escolhe seguir a palavra, a vontade de Deus é vida. Se a gente não escolhe a desobediência, é morte. E a mentira de Satanás é a mesma hoje. Não vai morrer. Não é bem assim. Não, você pode fazer isso que não vai dar problema nenhum. E Adão caiu nessa, e a gente, em consequência, também já nasce, né? Toda a natureza humana, a gente vai ver, ela é deturpada. Depois vem a parte da criação da mulher, né? Como que Deus criou a mulher. Antes de ir para a mulher, tudo bem até aqui? Algum comentário? Alguma... Não é só porque está gravando, não, senão a gente para aí, a gente cancela aí. Só fica meio tímido também, está sendo gravado, né? Então vamos lá. Como que Deus criou a mulher? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Primeira vez que ele fala não é bom, né? Mas por quê? Por que fala não é bom, né? Deus não sabia que o homem precisava da mulher? Desde o começo? Sabia. Mas é como se Deus quisesse criar no homem, né, a necessidade, deixasse o homem perceber que algo estava faltando. E aí Deus vai lá e supre, e cria a mulher. Far-lhe-ei uma adjutora, ou seja, uma ajudadora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda árvore dos céus, trouxe Adão para ver como lhes chamaria. E tudo que andou chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome.
E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então é como se o homem ele ia lá e ele via o boi, tem a vaca, tem o cachorro, tem a cachorrinha. E eu? Cadê? Opa! É. Mas tem um outro sentido também, né? Deus criou o homem para se relacionar com ele. E o homem ia se relacionar com quem na natureza? Ele não podia também se relacionar, quer dizer, ele se relacionava ali com os animais, dava nome, mas é aquela mesma história. Precisava de alguém também feito à imagem e semelhança de Deus, também a imagem e semelhança dele, com que ele pudesse ter um relacionamento, com que ele pudesse também dividir as coisas. Assim como, né, Deus criou o homem para se relacionar, o homem se relacionava com Deus, mas na terra também ele não tinha com quem se relacionar. Por isso que esse capítulo é sobre um capítulo que fala sobre relacionamento, né? Relacionamentos na terra e relacionamentos do homem com Deus. E Deus tem prazer em relacionamentos, né? Foi Ele que inventou isso. O diabo justamente faz o contrário, ele destrói os relacionamentos. Que a gente se isole, né? É. O egoísmo é isso, cada um vivendo a sua vida, independente dos outros, vem aqui, tal, faz um negocinho junto e ó, tchau, cada um pro seu canto. E Deus não, já cria o homem. E na necessidade do relacionamento. Deus é um Deus relacional. Né? Acho que as religiões muitas vezes são muito frias e colocam Deus como algo impessoal, longe, que você tem que, sabe, fazer um monte de coisa para que Deus, ele, né, o desejo de Deus é se relacionar com o homem. Esse sempre foi o plano de Deus. Depois a gente vai ver que depois da queda, a Bíblia toda, né, eu gosto do capítulo 1, 2 e 3, que ela resume toda a Bíblia. Né, que Deus cria a natureza, coloca o homem, cria o homem à sua imagem e semelhança para se relacionar com ele. O homem cai e todo o resto da Bíblia é a história de Deus indo ao encontro do homem para restaurar esse relacionamento que foi criado, que foi quebrado. O homem quebrou o relacionamento com Deus e a iniciativa de restaurar esse relacionamento não vem do homem, vem do próprio Deus. Esse é o grande desejo de Deus, se relacionar com cada um de nós, que cada um de nós conheça Ele. Então, como que ele faz? O Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, que será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, a gente vê aqui a criação, como que Deus criou a mulher, né? Uma só carne, osso do osso. Então, e aqui a gente vê algumas questões importantes, né? Principalmente para quem ainda não é casado, como que coloca aqui. Então, o homem, aliás, a mulher foi criada da carne do homem, então eles tinham uma identificação física ali, né? Eles fisicamente se davam bem, né? O nome, né, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Também algo sentimental aqui, que eles tinham uma compatibilidade sentimental. Mas a gente vê também no capítulo 1, quando fala que criou Deus o homem, fala: homem e mulher os criou a sua imagem e semelhança. Então a mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus, porque o homem era a imagem e semelhança de Deus, e a mulher foi criada a partir do homem. Então a mulher também, ser espiritual, com quem o homem pudesse se relacionar. E aí vem, né, a dica para quem é solteiro, né, quer se casar com alguém. Muitas vezes a gente vê, né, só as pessoas buscam que eu quero ter uma identificação física com essa pessoa, né, eu quero ter uma identificação sentimental com essa pessoa, mas para você se relacionar, você tem que ter uma identificação espiritual com essa pessoa, né? E o que significa isso? Que se você tem um relacionamento com Deus, né, essa pessoa não tem, vai ser complicado, né? Não vai dar certo. Da mesma maneira aqui, o homem era a imagem e semelhança de Deus, a mulher também. É engraçado, às vezes a Sara, a gente fala assim: um dos requisitos para eu casar com alguém era alguém
que tivesse a mesma fé que eu. Aí o pessoal fala, isso é preconceito. Não. Para ter amizade, eu tenho amizade com qualquer pessoa. Agora, para me casar, tem que ter a mesma fé. Eu não preciso ter a mesma fé do que outra pessoa para ter uma... Mas nessa profundidade de relacionamento, tem que ter a mesma fé. Porque o que diz aqui? Né? Que deixará o varão, seu pai e sua mãe, pegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne, uma só pessoa, uma só carne. Então, como você vai ser, né, se você tem buscado ser imagem e semelhança de Deus, como você vai ser uma só carne com alguém que é o oposto disso, não quer ser imagem e semelhança de Deus, não tem os mesmos valores de Deus, né? Ninguém está falando de alguém perfeito que nunca erra, não é isso, né? Mas essa pessoa busca, né, ou tem esse desejo de ser imagem e semelhança de Deus, de se relacionar com Deus ou não, né? Senão as coisas não vão dar certo aqui, né? Não vai dar certo. E aqui ele já coloca o casamento, né? E é interessante, né? Deixará seu pai e a sua mãe. Mas os dois, né? Quem era o pai de Adão? Deus, né? Então vai deixar Deus? Não é isso, mas ele já estava deixando aqui, né, para todas as gerações futuras que depois deles viriam, porque fazer com a própria mão, Deus fez os dois aqui, fez Adão com a própria mão ali da terra, depois fez Adão dormir, tirou um pedaço ali e fez a mulher. Depois disso, as leis naturais que ele mesmo criou iam ser suficientes para, né, criação para a multiplicação do homem. Então ele fala, deixará, né, aqui ele deixa claro o que é o casamento, né, deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e os dois vão se tornar uma só carne. Isso é casamento. Que não, fora disso, você pode dar outro nome, né? Sei lá, união estável, união civil, você pode dar o nome que você quiser. Mas casamento está aqui. Deixará o seu pai, a sua mãe, se apegar-se à sua mulher, né? Então aqui também você tem que deixar as coisas, né? Deixar a tua família, se unir à sua mulher e os dois se tornarem uma só carne. E isso, né, no Novo Testamento a gente vê que Deus, né, que Cristo, quando vem ao mundo, a figura que se coloca é dele, do noivo, e a igreja, todos aqueles que creem nele, como a sua noiva, que os dois vão se tornar uma só carne. Então tem um sentido também espiritual de se tornar uma só carne, não apenas o sentido físico, né, do casamento. Então aqui a gente já vê como que é essa questão, né, e qual que é a importância, né, também do casamento, né, que é muito mais do que alguém, quer dizer, não era quem supriu, né, foi Deus que criou, foi Deus que deu, que faz parte, né? Não é bom que o homem esteja só, o celibato é uma opção de alguns, um chamado específico de algumas pessoas, mas aqui Deus coloca, claro, ele cria todas as coisas de maneira perfeita, ele supre então todas as necessidades aqui de Adão, né? E a mulher não era só necessidade sexual de ter uma mulher, era de companhia mesmo, era de relacionamento, né? O homem estava só, ele precisava de alguém para se relacionar. E aí Deus então cria a mulher para ajudar o homem, para se relacionar com o homem. E o homem e a mulher ambos para se relacionar com Deus, né? Seres físicos, né? Seres que têm sentimento, que têm intelecto, e seres espirituais, né? E os relacionamentos entre eles, né, entre os homens, nessas três esferas, e com Deus também. Deus, ele é espírito, então a gente deve adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, Deus é um ser espiritual e o nosso relacionamento com ele é espiritual. Então, acho que desse capítulo, muita coisa a gente pode ver e discutir, mas o que me chama a atenção, ou pelo menos para compartilhar aqui hoje, né, que a Bíblia é viva, né? Eu não sei quantos aqui estavam na primeira vez que se estudou Gênesis 2 aqui na FATEC, mas a gente podia ficar estudando e sempre traz coisas novas, mas é que, né, aqui já está o propósito de Deus e a questão dos valores, né, que a gente tem que ter na vida, né, que nós fomos criados
para termos um relacionamento com Deus. E Deus é que tem o maior interesse em vir e se relacionar conosco, né? A gente não está sozinho. Que como é precioso essa questão de relacionamento. Temos um propósito, né? Então, a humanidade, quando ela peca, quando ela se afasta de Deus, no fundo ela está se afastando do seu propósito primordial, daquilo para qual ele foi feito, né? E as coisas estão junto, né? Propósito e valor. Para eu ter um relacionamento com Deus, eu tenho que ter essa imagem e semelhança de Deus. Deus não vai se relacionar nesse nível de profundidade com alguém que não é a sua imagem e semelhança, né? Então, é a mesma coisa. Você gosta de uma coisa, outra pessoa gosta de outra completamente diferente, né? Você gosta, né? Então Deus gosta o quê? De mansidão, de paz, de amor. Aí você gosta de briga, você gosta de confusão, você ama só a você mesmo, né? Ou pensa você e um amigo, né? Você gosta dessas coisas, o outro gosta de algo completamente oposto, né? Não vai dar. Então, essa questão de valor, né? Os valores que Deus coloca, né? E a lei de Deus, quando a gente vê os 10 mandamentos e todas as leis, é um simples reflexo desses valores, né? Daquilo que Deus é, né? Então, não matarás, porque Deus é vida. Amarás, né, teu próximo como a ti mesmo, amarás a Deus acima de todas. Por quê? Porque Deus é amor. Nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pacificadores, que Deus gosta de paz. Então são essas coisas primordiais que Deus coloca, né? E é de interesse dele restaurar esse relacionamento conosco, né? Deus, ele guarde isso, né? Ele quer ter um relacionamento pessoal contigo, né? Você não está sozinho no mundo. Deus não abandona, mesmo depois da queda, mesmo depois de o homem ter escolhido desobedecer a Deus, Deus busca se relacionar com o homem. Toda a Bíblia, todo o resto dela. Por isso que é importante a gente conhecer Gênesis. É a história de um Deus amoroso querendo se relacionar com o homem, buscando restaurar o relacionamento com o homem. E isso é ficar claro na vinda de Cristo, né? Que morre na cruz pagando os preços dos pecados, pelos pecados da humanidade, para que o homem possa ter a imagem e semelhança de Deus restaurada em sua vida. Isso. Alguém tem mais algum comentário? Deveria ser o contrário, né? Deveria ser o homem querer buscar Deus, né? O homem tenta buscar Deus, só que ele não consegue. A gente vai ver lá, né? Quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é que a gente viu no final. Ele acha, né? Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Primeira coisa que acontece quando peca, quando o homem peca, e seus olhos abrem e eles percebem que são nus, eles fazem o quê? Se cobrem com o quê? Com forno, né? E aí a gente vai ver que isso não é suficiente. Então o homem até tenta, mas ele não consegue. Tem que partir de Deus, né? Restaurar o homem. O homem é um ser que está se afogando, né? Uma pessoa que está se afogando não consegue se salvar a si mesmo. E essa é a imagem. Por mais que tente, até tenta buscar, mas não consegue buscar a Deus. E no fundo é justamente isso que as religiões ensinam, né? Você tem que correr atrás de Deus, você tem que ser bom, você tem que fazer boas ações, é tudo em você, né? Na Bíblia a gente vê justamente o oposto, né? Nada nós, né? Tudo Deus. Ele corre atrás, Ele faz tudo, Ele nos ama, né? Ele nos busca. Impressionante o amor, né? Com essa parte do carinho, né, dele formando o homem, né? Pensa nisso, Deus te formou, né? Você não está, tô aqui por acaso, né? Tudo veio por acaso, não tem propósito. Não, Deus te formou com sua própria mão, né? Deus te criou na mais autoestima. Quando Deus criou o homem, falou, quando Deus criou as coisas, estava bom. Quando Deus criou o homem, falou, isso é muito bom, né? Então Deus, ele quer ter um relacionamento contigo, né? Isso é... E por quê, né? O que a gente fez para merecer isso? Não fizemos nada, mas é porque Deus é amor, porque ele, é por causa do que Ele é, não por causa do que nós somos. Porque se fosse por causa do que nós somos, a partir do momento que a gente tinha decidido, então, né, seguir o nosso próprio caminho, comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, então tá bom, então fica aí, né? Mas não foi essa a reação de Deus. Ele vai até nós,
né? E a gente vê a graça de Deus sendo manifestada desde o momento da queda, né? Deus agindo de maneira graciosa desde o momento da queda para restaurar o homem até os dias de hoje. O relacionamento inicia com Deus, né? Depois ele termina, assim, termina em Deus também, mas ele no meio tem um relacionamento com o homem, né? O homem também, né? Sim. O relacionamento com Deus é bom. O relacionamento com o homem é bom. Os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei, todos os mandamentos de Deus se resume a isso. É simples, entre aspas, né? Não é muita coisa. Dá pra lembrar. Dá pra lembrar, são só 2 itens, né? Dá pra lembrar. Dá pra lembrar. E pra fazer. Então. É interessante que o relacionamento de Deus ele é profundo, né? Ele é incondicional. E às vezes a gente confunde, né? Que a gente gosta das pessoas porque elas nos dão alguma coisa em troca, mas isso não é amor, isso não é relacionamento, né? Só que na nossa sociedade isso se confunde, né? O relacionamento é uma coisa muito mais profunda, muito mais íntima, né? Ela não depende de dinheiro, poder, fama, interesses ou coisas desse tipo. Que é a comunhão, né? A gente foi feito para ter comunhão com Deus, foi feito para ter comunhão com as outras pessoas. Agora, por isso também, né? Vou me casar. O casamento seria a pessoa com quem você tem que ter mais comunhão na face da terra, né? Teu esposo, É a decisão mais importante esposa, da vida da pessoa. né? Assim, que é o exemplo máximo de comunhão, que é uma comunhão física, sentimental e espiritual que você tem com essa pessoa. Isso é casamento, né? Só física não é casamento. Só física, qual a diferença então dos animais? Também tem comunhão física um com o outro, não é isso, né? Sentimental? Não, né? Mas o casamento é a comunhão máxima quando isso é isso, né? Você compartilha fisicamente, sentimentalmente e espiritualmente também. Por isso você tem que ver muito bem, né? Com quem que eu vou. Se você não tem uma comunhão espiritual com essa pessoa, vai ser muito complicado, né? Esse casamento aí é difícil. Vocês não compartilham os mesmos valores, as mesmas crenças, os mesmos ideais, né? De querer ser imagem e semelhança de Deus. Né? Se os dois querem ser imagem e semelhança de Deus, é algo que a gente tem que lutar o dia inteiro contra a carne. Agora, se metade de você, né? Os dois vão se tornar uma só carne. Quer ir para um lado, né? Quer ir para Deus, a outra não quer, vai ficar... Não vai dar muito certo, né? Não vai dar muito certo. Então, vamos orar, agradecer também pelo alimento, né? E semana que vem, os capítulos mais importantes aqui da Bíblia, né? Na minha opinião, Gênesis 3. Gênesis 1, 2, 3. Se você conhecer Gênesis 1, 2, 3, você já tem um resumão da Bíblia, né? Então, se você não perca semana que vem. Se você gosta de ler o livro pelo resumo, né? Entenda bem Gênesis 1, 2, 3, que você vai entender bem o resto da Bíblia. Senhora, Senhor, pedimos graças por essa oportunidade, por a palavra. Abençoe o Tiago pelos seus ensinamentos aqui. Abençoe o lanche. Em nome de Jesus, amém. Amém.